Olá, gente, aqui é a Rafa Fustanho e da Mina comprava livros. Gente, tá um calor aqui no Rio, que eu acabei de ligar o ar, eu tô tentando sobreviver a esse calor, mas vamos que vamos. Tá bem difícil de eu conseguir gravar vídeo, né, a vida tá bem intensa. O carnaval eu vou dar uma descansada, mas vou ver bastante coisa, pretendo gravar também pra vocês. E acabou chegando alguns livros aqui em casa que eu mostrei pra vocês, se eu não me engano, no TikTok tá tudo lá, no Reels também, não sei se eu passei aqui pro canal. Mas de qualquer maneira, então eu vou conversar sobre esse livro aqui, que ganhou essa capa nova. Esse livro já foi publicado em 2017. Ele chama Vidas Trans, a luta de transgêneros brasileiros em busca de seu espaço social. Eu acho que no original de 2017, ele se chamava, não sei o que lá, Desistir. Era isso, gente, deixa eu ver aqui. Coragem de Existir. E agora ele ganhou essa nova roupagem, que eu achei muito bonita, mas a outra eu também achava. Aqui tem aqui os 4 autores. Ó. Então a gente tem a Márcia Rocha, o Tarso Brandt, a Amara Moira e o João W. Neri. O João, ele já faleceu, né, gente, em 2018. Inclusive era o daqui, dessas 4 pessoas, o que eu conhecia melhor. Eu acho que eu tenho esse livro aqui, Se Eu Fosse Pura, em e-book, se eu não me engano. Acho que um dia eu comprei e baixei, enfim. Não baixei, baixo tudo na Amazon, tá, gente? Não pego os pirata, não. Mas esse livro aqui chegou pra mim a partir da Astral, né, de uma ação da Astral. Eu quis participar, como sempre. E aí, quem cai aqui de paraquedas, mas Rafa, vai participar por quê, né? Enfim, é só pra lacrar, essas coisas, não. Vou fazer aqui uma pequena introdução. Eu sempre sou muito curiosa, eu sempre quero saber muito das coisas, eu tô sempre estudando sobre tudo. Mas no meu trabalho, gente, fora daqui das redes, eu sou de RH já há 15 anos. E eu lido com pessoas, eu lido com candidatos, porque eu faço recrutamento e, enfim. E mesmo quando eu não ligava com recrutamento, eu sempre tive um cuidado muito grande no lidar com a pessoa. Quem é de recursos humanos tem que ter esse cuidado, porque a gente é a porta de entrada da empresa, muitas vezes também faz a porta de saída. E ali também esse contato, a gente é o link, né, entre a empresa que a gente trabalha e entre o funcionário. E se a gente tem falas que não são legais, se a gente tem pensamentos que não condizem, né, que são preconceituosos, enfim, que a gente não respeita a pessoa pelo que ela é ou pelo que ela se considera, é um trabalho muito difícil de ser feito, né? De trabalhar com uma pessoa que não te respeita, que não considera, né, os seus pensamentos ou, enfim, a sua orientação sexual. Então, tudo isso, né? Eu acho que o modo de falar é muito importante. Eu sou de um tempo que, obviamente, essas coisas, né, ninguém que é da minha idade já se falava sobre isso quando a gente tinha 20 e poucos anos, ou quando a gente começou no mercado de trabalho. Mas outro dia eu vi uma postagem também de uma mina que trabalhou comigo, a RH de uma multinacional que eu trabalhei um tempinho atrás, e ela tava querendo indicação de livros sobre pessoas trans. E eu sempre indico a Se Liga Editorial, porque a Se Liga é uma editora com foco total, né, em diversidade, inclusão, enfim, histórias muito bacanas. Mas é também bacana saber que livros como esse, a Astral tem uma distribuição nacional, né, ou seja, ela está em todos os lugares. E esse livro é importante, sim, até para as pessoas que são cisgênero e tudo, para lerem e entenderem mais e pararem de dar desculpa de que, mas eu não sabia. Porque assim, vocês não são obrigados a saber tudo, a gente não é obrigado a saber tudo. Mas dizer que não sabia, porque, enfim, ficar perguntando sempre, você tem que me ensinar, eu acho que esses livros são exatamente isso. Através dos livros, dos filmes, tem como a gente aprender muito mais, porque foi assim que eu fui aprendendo. Eu não sabia, eu usava termos errados, eu não vou dizer que... mesmo atualmente eu posso errar alguma coisa, pode ser algum detalhe ou alguns termos, né, que eu ainda utilize incorretamente, que eu seja infeliz em utilizar, mas eu faço um esforço diário para trazer para minha vida o respeito ao próximo. E esse próximo pode ser, sim, uma pessoa trans que tá ali na sua frente, trabalhando com você, seu colega de trabalho, seu amigo, enfim. E a gente tem sempre, gente, que... mas eu não aceito isso. Não tem que aceitar nada. Você tem que respeitar e você tem que saber, né, de verdade o que é. Aqui não é mimimi. Agora isso é moda. Nada disso. Então, por isso que esse livro é importante. E aí, eu já começo dizendo que ele tem um prefácio bem bacana do Laerte, né? Ou da Laerte, né, que agora, enfim, não sei se, eu acho que se reconhece pelo termo pronome feminino. E aí a gente tem aqui
um prefácio dela contando, né, como é que foi essa descoberta, que primeiro só se via como homossexual e aí depois se via, os termos, né, não eram utilizados, ela não sabia se identificar como que ela queria de verdade da vida, então eu não sei se o termo que só queria de verdade da vida, era o que ela, quem ela se identificava, né? Quem é que ela se via ali? Ela achava que ela era somente uma pessoa gay, que era aquilo que era comum ser. Ainda que tivesse o preconceito e tudo, era aquilo que era normalizado por parte da sociedade. Depois a gente tem Nascimentos em Livro da Jaqueline Gomes de Jesus, que também é bem interessante essa parte. E aí a gente vai para a apresentação, que eu vou ler para vocês, que eu faço questão, que é muito bacana. Pense em tudo que você já ouviu falar sobre pessoas trans. É provável que a maior parte desse tudo seja puro senso comum, envolto muitas vezes em preconceito e ideias que seguem reafirmando uma lógica binária, que não contempla a individualidade dessas pessoas. A questão é que delimitar os contornos do que é a transexualidade não é tão simples assim. O termo transgeneridade vem para iluminar essa questão, abrigando em si as várias identidades trans, sejam travestis, transexuais e não binárias, por exemplo. Diante de ativismo trans, esse grupo compartilha do mesmo objetivo: poder se entender, explorar, transicionar e vivenciar pela primeira vez na vida o sentimento de identificação sem medo. A sociedade ainda tem muito que avançar para tratar pessoas LGBTQIAP+, de forma menos violenta e desigual. É fundamental que, antes de tudo, as pessoas tenham a compreensão de que transexualidade não é um transtorno ou uma doença. Não se trata de um problema. Você apenas não se identifica com o gênero que lhe designaram ao nascer. Para as pessoas trans, essa falta de identificação não se limita à aversão ao próprio corpo. Os estereótipos de gênero têm um importante papel no processo doloroso de transição. Isso porque, desde o início da vida, somos condicionados a agir conforme o sexo do nascimento. Se nasce mulher, deve performar feminilidade, tornar-se representação da delicadeza e do cuidado. Se nasce homem, por sua vez, deve prezar pela masculinidade, forçar-se a ser uma figura de autoridade e rigidez. Mas com o tempo, que pode ser durante a infância, a adolescência, a vida adulta ou até na velhice, algumas pessoas percebem que a vida não faz sentido no gênero que foram obrigados a viver. A pessoa nasceu com pênis, mas rejeita a ideia de ser homem e só se sente ela mesma quando se vê mulher, quando pode existir como mulher. Isso também ocorre com uma pessoa que nasceu com vagina, mas se entende homem e dessa forma gostaria de poder viver. É isso que damos o nome de identidade de gênero, a forma como as pessoas se entendem, ultrapassando as barreiras do estereótipo que conhecemos. É como se a genitália não dissesse mais quem a pessoa é, mas não, como ela deve viver sua vida, imaginar seu corpo. E também é como se ela abandonasse a personagem que é obrigada a ser para assumir seu verdadeiro eu. Precisamos entender que no passado, os modelos de masculinidade e feminilidade à disposição não levavam em conta o próprio corpo das pessoas trans. Agora, quanto mais elas ocupam espaço na sociedade, mais vão poder se espelhar em si mesmos para pensar seus próprios modelos de masculino e feminino. A questão central na definição trans reside na autoidentificação. Se em algum momento da vida a pessoa percebe que pertence a outro gênero que não o que lhe designaram ao nascer, a luta é para que ela possa ser respeitada quanto a isso, sendo tratada pelo nome e pelo gênero com que se entende. A gente tem 4 histórias aqui. Destino Amargo, da Amara Moira, A Viagem Solidária, de João Neri, A Luta pela Aceitação, de Márcia Rocha e Eterno Aprendiz, do Tarso Brent. Essas histórias, gente, elas contam uma mini biografia, na verdade, do que eles passaram, de alguma história que eles querem dividir com a gente. O que vai acontecer aqui, por exemplo, eu vou pegar a história do João, que é muito marcante. Ele já tinha um livro, até que eu tinha anotado aqui, que era o Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual 30 anos depois. A história dele, gente, foi aquela novela Força do Querer, que tinha a Ivana, que vira Ivan, né, depois e tal, que se identifica como Ivan. Ela foi uma história muito forte, muito marcante, né? Acho que foi a Carol Duarte, o nome da atriz que fez maravilhosamente bem, encenou. Ela é uma história muito forte, muito potente, e o João tem essa história muito forte, muito potente. Então ele conta aqui como é que foi a cirurgia, como é que foi essa história de se identificar dessa forma, tudo que ele teve que passar. Gente, era um tempo de ditadura, então vocês imaginam tudo que ele passou. Ele faleceu já em 2018, ele fumava muito, ele teve um câncer no pulmão, que acabou... Ele fez quimioterapia e tudo, mas ele acabou vindo a óbito. Então, assim, aqui eles já até falaram que eles não mudaram, né, o texto dele. Foi psicólogo, consultor em gênero e sexualidade, ativista dos direitos humanos e o primeiro homem trans a ser operado no Brasil em 1977, durante a ditadura militar. Aqui tá também que ele faleceu em 2018.
Então aqui tem histórias e eu acho que o que dá pra gente perceber nessas histórias é o quanto dói, né, pra essas pessoas não se identificar no corpo em que nasceram. Não é uma coisa fácil, não é tipo, ah, que bom, é super tranquilo, ah, vamos fazer isso porque tá na moda, como muitas pessoas dizem besteira por aí. O Tarso mesmo, ele conta, né, como é que era, porque o pai queria muito que ele fosse menina mesmo, e aí comprava as coisas, colocava com cheio de frufru, e ele ia lá, escolhia a roupa que era a que ele gostava, matriculava num esporte que o pai achava que era o certo, mais feminino, ele ia lá, ia pro mais masculino, então tinha essa visão, né, e ele sempre não se identificava com as meninas da sala, não se via ali, andava sempre com os meninos, então tinha toda essa questão. E quando ele se descobre, né, ao invés de Teresa, Tarso, tem essa descoberta toda, tem a questão do primeiro beijo, quando ele se apaixona. Então essas questões são muito cruciais pra gente entender esse processo de descoberta, e eles dividem com a gente muitas dessas questões e muitas das coisas que eles passaram, situações que são extremamente desagradáveis, situações que são duras, que são situações que a gente não deseja, né, que ninguém que a gente goste viva. Enquanto a sociedade continuar discriminando, continuar dizendo que é assim porque tá na moda, agora todo mundo é assim, enquanto a sociedade diminuir, né, ou não respeitar a vida do outro, enfim, né, como ele se identifica, a gente vai continuar tendo essas questões. Então é preciso falar sempre, e eu acho que é um livro que todo mundo devia ler, porque é um livro que explica bastante. Então, se você tem alguma dúvida, né, acho que ali eles estão contando pra gente, se abrindo, dando essa oportunidade da gente entender mais, né, às vezes uma situação que não é vivida pela gente, por ninguém muito próximo da gente, ou que a outra pessoa não queira contar, de repente, né, não queira entrar em detalhes, aqui eles entram. Então, é isso. Minha nota, lógico que é excelente, eu adorei. Obrigada, Astral, pela oportunidade de vir aqui dividir com o meu público aqui, né, também o pessoal que me assiste. Não esquece de deixar o seu like, vou colocar o link da compra aqui embaixo. Eu gostei muito dessa capa, mas eu também gostava da antiga. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!